Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Alexandra Matias de Oliveira, eu sou historiadora e crítica de arte, e hoje eu vim conversar com você, ter uma aula grátis sobre Toulouse-Lautrec, no curso 20 Artistas Clássicos e Impressionistas. Antes da gente começar a aula, eu tenho que dizer um pouco da minha trajetória para vocês. Eu sou formada em História, com mestrado em Comunicações e em Crítica de Arte e doutorado em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sabe, estudar artes não foi muito fácil, porque você tem que ir ler muito, ir aos museus, e principalmente porque a arte ela tem uma questão que envolve a emoção e envolve conhecimento. Então, é muito difícil para algumas pessoas entenderem as propostas dos artistas, né? O que o artista estava pensando naquele momento da produção? Por que ele escolheu tal cores e tal motivo? Tudo isso desperta muita curiosidade e é bastante difícil, principalmente quando a gente pensa em arte contemporânea. Muitos de vocês já foram aos museus e depararam com uma cena clássica, a pessoazinha com a mão no queixo, com esse ar de intelectual e dizendo assim em frente a uma tela: interessante, muito interessante. Esse interessante quer dizer muitas coisas. Esse interessante quer dizer, não entendi nada da proposta do artista, estou aqui fazendo uma pose. Também significa, nossa, eu vi uma coisa aqui nessa tela, nessa escultura, mas eu não sei explicar direito o que é, então ela é muito interessante. Ou, eu conheço esse artista, eu conheço essa trajetória e eu acho essa obra muito interessante. Então, veja, o interessante é um termo que quer dizer muitas coisas. Mas como é que a gente sai dessa questão do ser interessante? A gente vem e acompanha as aulas que a das Artes, a Escola das Artes, está oferecendo neste momento. Eu vou ensinar para vocês como é divertido, como é prazeroso falar sobre os artistas e falar sobre a trajetória desses artistas, entender um pouco mais da vida, da biografia de cada um deles, dos seus motivos, da vontade, do que é arte para eles. Entendendo isso, a gente consegue compreender mais, perceber todas as camadas de interpretação da arte. E passa a ser um assunto muito agradável, que emociona mesmo a gente. A arte, ela envolve os nossos dias, ela está presente em todos os lugares. Então, hoje, eu vou ensinar para vocês que não é tão difícil entender sobre arte e que é muito prazeroso, muito agradável pensar na trajetória de um artista. Então, para isso, a gente bolou o curso 20 Artistas Clássicos e Impressionistas, e hoje a gente vai ter uma aula sobre um dos mais interessantes pós-impressionistas, né? Então, também falar sobre os termos corretos, aplicar os termos corretos para esses artistas, e a gente vai falar sobre um dos pós-impressionistas mais importantes da sua época, que é Toulouse-Lautrec. Entender o seu significado, a sua contribuição para a história da arte universal. Então, vem comigo, meu nome é Alexandra Matias e a gente vai cair dentro dessa aventura com Toulouse-Lautrec. A primeira coisa a pensar sobre o artista, e é o que sempre a gente faz nas aulas, né, é falar sobre qual o significado da arte, qual o significado da beleza para esse artista. E aqui eu trouxe uma frase de Toulouse-Lautrec que abre um pouco esse horizonte para a gente. A feiura, onde quer que seja, tem que ser, vou voltar, gente. A feiura, onde quer que esteja, tem sempre um lado belo. É fascinante descobrir beleza onde ninguém a consegue ver. Toulouse-Lautrec. E realmente, o Toulouse, ele viveu e conviveu com pessoas que eram marginalizadas no século XIX, em lugares bastante feios, fora é,
dos lugares que eram admissíveis socialmente. Eram bordéis, eram prostíbulos, eram bares e cafés em Paris, no século XIX. E ele encontrou beleza nesses lugares. Então, vamos observar essa trajetória. Célebre por suas pinturas e litografias dos cabarés parisienses, no final do século XIX, o irreverente e boêmio Toulouse-Lautrec revolucionou o design gráfico e fixou as bases do Art Nouveau, de uma arte que tinha muitas relações com a arquitetura e com os objetos industriais que emergiam a partir do século XIX. Henri-Marie Raymond Toulouse-Lautrec Monfa. Ele nasceu em Albi, na França, em 1864 e faleceu em Paris em 1901. Uma breve vida, uma breve trajetória, mas que revolucionou a história da arte e trouxe muitas questões, muitos elementos da arte que nós vivemos até esse momento, até o período contemporâneo. Filho do conde e da condesa Toulouse-Lautrec Monfa, primos em primeiro grau, ele herdou uma doença congênita nos ossos. Viveu sua infância no Château de Bosque, a casa do avô, e seu pai e seus tios eram bons desenhistas e motivaram o pequeno Henri a também exercer os traços do desenho. Com 14 anos, ele sofreu 2 fraturas sucessivas nas pernas, o que realmente afetou ele fisicamente. E no período de recuperação, ele faz várias pinturas. Então, é nesse período onde ele está convalescente que a arte desperta mais forte no nosso artista. Aqui eu trouxe para vocês uma das primeiras pinturas de Toulouse. É a Assembleia dos Caçadores, de 1878 e 1879. Vejam como ele constrói a imagem a partir das pinceladas, num estilo muito impressionista. Na época, era um dos partidos mais modernos, né? Era uma revolução os impressionistas no início do século XIX, no final do século XIX, né? Então ele está experimentando essas fórmulas impressionistas que vêm de Manet, de Monet, que são artistas que nós vamos discutir nos nossos 20 artistas clássicos impressionistas. Aqui, um outro trabalho, um próximo trabalho de 1880, também em Albi, no lugar onde ele nasce e passa a infância, e vejam como a fórmula impressionista ainda está bastante presente na composição dessas primeiras telas de Toulouse. Em 1882, Lautrec seguiu para Paris, acompanhado da sua mãe, ingressou no estúdio de Léon Bonnat, defensor de normas acadêmicas e contra os impressionistas. Vejam, o impressionismo, logo no seu início, enfrenta bastante resistência do cenário acadêmico e clássico da época. Eles colocavam várias coisas que não estavam dentro das regras da arte, como, por exemplo, o levar o seu ateliê para a natureza, para a paisagem. Então, estar munido de tintas e cavalete e ir até a paisagem e observar a luz natural, o clima, a passagem do tempo, isto era muito estranho aos acadêmicos. Os acadêmicos tinham regras muito rigorosas e Bonnat era um defensor das regras acadêmicas e achavam um horror os trabalhos de Henri Toulouse-Lautrec. Então, ele não teve muito incentivo neste primeiro ateliê. Mas já em 1883, ele tomou aulas com o Fernand Comon no seu estúdio em Montmartre, e neste estúdio ele conheceu mesmo o que era uma comunidade de artistas, porque Montmartre concentrava vários artistas jovens que estavam experimentando o impressionismo, as regras do impressionismo naquele momento. Em 1885, ele se dedicou inteiramente à pintura.
Aqui a gente vai ver um dos primeiros trabalhos já na época de Paris, no ateliê de Montmartre, que é autorretrato na frente de um espelho de 1882 e 83. Também construído à maneira impressionista, com as pinceladas, a luz tomando conta dos objetos, e ele, Toulouse, se retratando à maneira impressionista. Este aqui, em 1884, já é no seu ateliê, já montado em Montmartre, e ele conhece Carme Godin, que era uma prostituta que chamou a atenção de Lautrec, e ele escreveu para sua mãe sobre como conheceu uma garota de cabelos dourados. Instantaneamente, ela se tornou uma das suas modelos preferidas. E a gente vai encontrar vários modelos, vários retratos de Carmen ao longo da trajetória de Toulouse. Importante também lembrar que Toulouse ele retrata uma sociedade, ele retrata uma época. Então, muitos dos personagens, muitos dos modelos que vão aparecer nos seus trabalhos são pessoas conhecidas do período. Elas têm nome, sobrenome e uma vida que ele retrata nas suas telas. Aqui é mais um retrato de Carmen Godin, de 1885. Notem como o retrato é um exercício importante para esses artistas, assim como as paisagens também serão exercícios importantes para os impressionistas. Porém, o Lautrec ele tem uma diferença. Ele realmente está interessado não na paisagem ao ar livre, como os impressionistas como Monet ou como Manet, ele não está interessado nessa paisagem ao ar livre. Ele está interessado em ambientes interiores. Muitas vezes ele está trabalhando com uma luz artificial, ou com a noite, ou com os traços da noite. Então, ele se diferencia dos impressionistas muito por essa questão e de privilegiar não tanto a paisagem, mas os retratos e as cenas, né? E as cenas dos espetáculos e as cenas teatrais. Em 1886, com uma mesada dos pais, Lautrec montou um estúdio e passou a frequentar a vida noturna do bairro. Os cabarés e os bordéis viraram o seu segundo lar. E realmente ele passava horas nos cabarés, horas desenhando e anotando e fazendo anotações gráficas sobre aquela vida, sobre aquela efervescência daquele lugar. Aqui, mais um retrato de Carmen, e aqui é uma tela bastante importante dentro da trajetória de Toulouse, que é a Lavadeira de 1886. Essa tela se tornou popular entre os amigos do pintor, e o seu mentor, Fernand Comon, mostrou essa tela para vários dos seus discípulos como um exemplo de pintura. Essa pintura ela permaneceu relativamente privada, né, com Toulouse, até anos após a sua morte. Então, ela não participou de grandes exposições do artista durante a sua vida. Só depois da morte é que essa tela vai ser revelada. Aqui mais um retrato de Carmen, em Montrouge, Rose Larouge, de 1887. Então, vejam como a luz artificial, né, como a luz chega na tela de Toulouse, como ele está impressionado com essa questão do retrato e principalmente da questão da luz artificial. Aqui é um trabalho no circo, Fernando, a Amazônia, de 1888. Circos, teatros, espetáculos teatrais, espetáculos musicais são muito populares na França do século XIX. E é atrás dessa questão do popular, né, do grande espetáculo, que o Toulouse vai atrás e faz as suas anotações gráficas. Essa daqui é La Toilette, de 1889, porque ele também se especializa no retrato de mulheres nos seus momentos mais íntimos, no momento do banho, no momento de estar na cama, de acordar, de despertar
de sono. Então, ele vai buscar essa intimidade das mulheres, né? Ele retrata essas intimidades das mulheres. Em 1889, foi inaugurado o luxuoso Moulin Rouge, onde o pintor passava horas registrando tudo o que observava ao seu redor, entre um gole e outro de absinto. Absinto é uma bebida muito importante no século XIX, porque vários artistas intelectuais abusam do seu uso, né? Eles bebem e tornam-se alcoólatras pelo uso do absinto, e eles estavam interessados nesse delírio, né? Nessa questão que a bebida levava fora da realidade. Então, muitos artistas do século XIX abusam do absinto, e Toulouse não será uma exceção. Aqui a gente tem uma das primeiras telas feitas com a ambientação do Moulin Rouge, a dança no Moulin Rouge de 1889 e 1890. Então, notem como ele retrata a moda do século XIX, o vestuário, o modo de comportamento, a dança, o cancan, principalmente. Então, e esse ambiente interno que traz, né, esse ambiente da boemia de Paris, que ele traz para suas telas e para os seus trabalhos. Aqui, Gabrielle, a dançarina de 1890, eu trouxe para vocês realmente para reafirmar a questão de que muitos modelos de Toulouse tinham nome, eram reconhecidas na sociedade parisiense, eram as dançarinas, eram as prostitutas, eram as cantoras. Então, por trás desses trabalhos, há uma história de vida, há uma biografia que o Toulouse traz para nós. Em 1891, ele faz o primeiro cartaz publicitário do Moulin Rouge. Vejam, quando eu abri a aula para vocês, eu falei com vocês sobre a revolução no design gráfico que o Toulouse faz. A questão dos cartazes publicitários no século XIX era uma questão muito importante. Ele se dedica à litografia. Esses cartazes são espalhados, são peças publicitárias que ele espalha pela cidade para promover os cabarés, para promover esses lugares, os bares, os cafés, e o Moulin Rouge era muito luxuoso e teve muitos cartazes publicitários feitos por Toulouse. Aqui, então, esse primeiro cartaz de 1891 era para promover um espetáculo, o La Gaule, de 1891. É uma litografia colorida, provavelmente impressa em cerca de 3.000 exemplares. Embora a maioria dos exemplares tenha sido colado como cartazes publicitários, porque este era a função deles, os que restaram estão na coleção do Museu de Arte de Indianápolis e em outras instituições. Pensar também que os impressionistas, eles têm um grande apelo nos Estados Unidos, então muitos museus norte-americanos têm em suas coleções impressionistas e pós-impressionistas, assim como também há muitos impressionistas em Paris e nos museus da França. Aqui uma coisa que eu gostaria de ressaltar na prática dos impressionistas e que vai acontecer muito na prática de Toulouse-Lautrec, que é o uso da fotografia. A fotografia vai aparecer no final do século XIX como uma grande inovação tecnológica, porque, veja, a fotografia, também chamada de objetiva naquele momento, ela fotografa, ela registra a realidade de modo mecânico e de um modo muito fiel. Então, se existe um equipamento, que é a fotografia, que vai registrar essa realidade tal qual ela é, né, pensando nessa representação, então por que os pintores deveriam fazer o mesmo, representar a realidade tal qual ela é? A partir da invenção da fotografia, para a pintura, existiam dois caminhos possíveis. Um, usar a fotografia como um instrumento
para o registro, para a pintura. Então, você poderia copiar, registrar uma cena, levar essa cena para o seu ateliê e trabalhar meticulosamente em cima dessa fotografia, ou você podia se libertar completamente da representação, porque existe a máquina fotográfica que faz isso melhor. Os dois caminhos foram adotados pelos pintores, e os impressionistas usam principalmente a fotografia como instrumento para o registro de pinturas, né? Lembrar também que muitas exposições impressionistas que não estavam no circuito oficial das artes, o circuito oficial da arte é acadêmico, então eles não tinham muito espaços nos salões oficiais, nos museus oficiais, então muitos dos pintores impressionistas e pós-impressionistas vão fazer suas primeiras exposições nos ateliês de fotógrafos, né? Então, fotógrafos e pintores impressionistas têm uma relação muito próxima. E na prática de Toulouse-Lautrec, a fotografia serve para realmente ter pinturas derivadas dessas fotografias. E aqui a gente tem no Café Lamier. Essa fotografia, a primeira ação foi a fotografia. São um amigo muito próximo de Toulouse e uma jovem, uma menina desconhecida para os registros de pesquisa. E esse amigo, ele está encarnando um cliente escroto, sabe? Alguém que está assediando a garota. Então, a prática de derivar pinturas de fotografia é adotada por Toulouse-Lautrec a partir da década de 1880. O título da pintura vem de uma gíria do século XIX, que é um Michel Lamier, ou seja, é um cliente de uma prostituta que não paga os seus serviços. Então, por isso, a pose do amigo do Toulouse-Lautrec é essa de um homem escroto que assedia, porque ele seria o Michel Lamier. Então, veja, Toulouse-Lautrec muito sintonizado com os costumes, com as práticas sociais do seu tempo, do século XIX, que é um século muito ligado à Revolução Industrial, muito ligado à emergência das cidades, e que Paris vai emergir como um centro das artes. A partir de 1892, dedicou-se à litografia e produziu mais de 300 peças. Nessa época, o artista já estava entregue ao alcoolismo e ele contraiu sífilis. Veja, a questão do alcoolismo, eu já até conversei um pouco com vocês sobre a questão do absinto, ele realmente se torna alcoólatra e vivendo no mundo de prostitutas, de prostíbulos e cabarés, ele contraiu sífilis. Sífilis era uma doença muito conhecida no século XIX e atingiu muitos artistas e muitos intelectuais. Assim como, por exemplo, a tuberculose. Muitos artistas morreram de tuberculose. A tuberculose foi conhecida como o mal do século e tinha a mesma letalidade que a sífilis. Aqui, então, uma das litografias deste período de intensa produção, que é o divã japonês, de 1892, 1893, e vejam como realmente ele serve às questões publicitárias, porque ele anuncia o café Chantan, que na época era conhecido como divã japonês, e o pôster retrata a dançarina Jane Avril, que está na plateia. Então, essa mulher vestida de negro é uma dançarina, ela é reconhecida pelos seus contemporâneos, né? E que está na plateia. E ao lado dela está o escritor Eduardo Jandan. Eles estão assistindo uma performance de Ivete Gilbert. A Ivete Gilbert, que está no palco, que seria uma figura central, vocês veem que o pescoço está cortado, mas ela é automaticamente reconhecida pelos seus pares contemporâneos
porque é o vestido, os trajes, o porte alongado, tudo isso desperta para a figura de Yvette Guilbert. Então, veja, ele não precisa retratar todos os seus personagens de maneira integral para que as pessoas reconhecessem quem eram as estrelas daquele mundo boêmio, né? Então, a união de arte e publicidade está em Toulouse-Lautrec. Aqui, um outro cartaz de 1892, A Rainha da Alegria, mais uma vez um cartaz publicitário que mostra as belezas, né, e os prazeres da noite boêmia francesa. E aqui eu trouxe um óleo de 1892, que é o inglês no Moulin Rouge, que na verdade é um estudo para uma litografia. Então, veja, ele usa da tinta óleo, né, do óleo sobre papelão, para fazer estudos de cartazes publicitários. A influência de Degas e da gravura japonesa pode ser vista nessa perspectiva. Então, veja, ele é contemporâneo de Degas e de vários impressionistas, e eles estão observando as fórmulas um do outro. A questão da gravura japonesa também aparece com muita força nos trabalhos dos impressionistas, porque essa conexão com o Oriente é feita, por exemplo, pelos navios, pelo comércio que vem do Oriente, e eles descobrem a gravura japonesa neste momento, né? Então, é uma perspectiva diferente, o espectador ele está olhando de baixo para cima esse casal, né? Eles estão achatados, os contornos são achatados e a vibração da cor é muito forte. O modelo para o homem era William Tom Weiner, um artista e amigo de Lautrec, que é inglês. Então, por isso, o inglês é um Moulin Rouge. Então, vejam que para a gente, passado um tempo, a gente não percebe que esses personagens, eles têm vida. Mas no momento que a gente vai discutir sobre esse trabalho, os nomes aparecem, os modelos, né? Os amigos, as pessoas que convivem com Toulouse-Lautrec, eles são imortalizados pela sua pintura. Ao contrário dos impressionistas, Toulouse-Lautrec tinha pouco interesse pela paisagem e preferia interiores, como eu já assinalei isso para vocês. Ele retratava cenas noturnas de interiores iluminados por luz forte e artificial. Aqui eu trouxe um óleo sobre tela para vocês, de 1891 e 1892, que é Louise Weber, que é apelidada de La Gaule. A Gaule quer dizer glutona, porque ela é conhecida, né, no período por seu apetite, né? E ela é retratada no Moulin Rouge ao lado, ladeada por sua irmã à direita e à esquerda por sua amante. E aqui eu também falo das relações sexuais, né, das relações íntimas que Toulouse-Lautrec adentra e traz para os seus trabalhos. Ele retrata muitas cenas de casais, muita intimidade, e esses casais homoafetivos ou não, ele traz para para o seu tema, para os seus assuntos, para as suas telas. Aqui tem uma série que é muito conhecida, vocês devem já ter visto alguma vez na vida, uma das 4 pinturas que tem datas semelhantes de indivíduos na cama, de Toulouse-Lautrec. Aqui eu trouxe essa na cama de 1892, todas têm umas datas muito próximas, e elas falam deste momento mais íntimo de estar na cama, né? Então, aqui na cama de 1892, então como se o artista fosse um voyeur, um observador que flagra esse casal nesse momento mais íntimo. Aqui uma outra, né, a terceira dessa série, Na Cama, de 1892 também, e a próxima é uma das mais conhecidas, que é Na Cama, o Beijo, de 1892 e 1893. Vejam,
uma série de cenas que nós conhecemos e que se tornaram famosas e que as pessoas pouco sabem que são 4 que constituem esse tema de pessoas, de casais, nessa intimidade dentro do seu recinto, dentro do quarto, na cama. Aqui eu trouxe mais um cartaz para vocês, é um cartaz de 1893, a fama de Toulouse como a publicitário, entre aspas, né? Como na sua produção de cartazes já tinha alcançado um certo respeito, e Aristide Bruant foi um cantor, compositor e empresário de sucesso que dirigiu um cabaré no bairro de Montmartre. Quando ele começou a se apresentar em cafés-concertos de luxo na Champs-Élysées, ele imediatamente contratou Toulouse-Lautrec para divulgar a sua personalidade de uma maneira que atrairia o público burguês. Então, veja, essa questão do anúncio, da publicidade, da litografia, dessa união da arte com o cartaz publicitário é muito forte na trajetória de Toulouse e realmente ele era reconhecido na sua época, no seu período, como um grande artista neste momento. Aqui, um salão na Rua do Moulin, em 1894, 1895, a gente já está num período de maturidade de Toulouse, ele já reconhece qual é o seu ambiente, os seus temas, e veja aqui que eu não tenho mais tão as pinceladas fortes do impressionismo, mas sim um modo de desenho, de representação mais próximo, por exemplo, a Degas e as gravuras japonesas, né? Porque ele escolhe perspectivas inusitadas para fazer o recorte da sua cena, e veja que ele faz esse recorte mesmo. Por exemplo, existe uma mulher que só aparece parcialmente, né? As meias pretas são conhecidas no século XIX e no século XX, no início do século XX, como as marcas das prostitutas, as meias de seda preta. E aqui, mais um exemplo da questão da fotografia se transformando em arte pela litografia ou pela pintura a óleo. Aqui a gente tem a trupe de Mademoiselle Eglantine, de 1896. Então, vejam como o resultado da fotografia que deu origem à litografia, né, deixa que nós compreendemos mais qual é o processo criativo do artista, né? Aqui, em Toulouse, Marcel Linder dançando o bolero em Chupeperic, em 1895 e 1896. Né? Então, esse ambiente da poemia, da dança, do espetáculo, da dança, da música, envolve o artista. E aqui aquele momento de intimidade da mulher frente ao espelho de 1897. As meias pretas indicando a sua condição de prostituta, mas essa intimidade que ele coloca na sua tela, né, no seu trabalho. A gente vê o reflexo da mulher no espelho e toda a sua condição de como ela está num ambiente íntimo, né? E essa nudez é neste ambiente íntimo. Em 1898, ele realizou uma exposição individual, a última da sua trajetória, na filial londrina da Galeria Goupil. No ano seguinte, após um colapso nervoso, ele passou alguns meses em um sanatório nos arredores de Paris. Então, ele já dava sinais da sua fragilidade física. Ele sempre teve uma fragilidade física. Ele tinha 1,52 m, mas ele era dotado de alguns atributos de beleza no século XIX que eram bastante atraentes para as mulheres. Ele tinha uma barba espessa, ele tinha uma voz muito forte, mas ele tinha 1,52 m. Mas isso não impediu de ter várias amantes, de ter vários
amigos e de ter um ciclo social intenso. E por esse ciclo social intenso, por viver essa vida tão intensamente, ele já sente debilidades físicas, principalmente com relação à sífilis e ao alcoolismo. E ele é internado num sanatório. Vamos entender o que é sanatório no século XIX. Na verdade, o sanatório no século XIX, ele não é para doentes mentais, como a gente teria essa impressão no nosso momento contemporâneo. O sanatório é um lugar de restabelecimento, tal como um hospital ou como um spa. Então, ele é internado nesse sanatório para passar por esses problemas, né, para superar esses problemas físicos. Aqui a gente tem um dos últimos trabalhos, ele vai falecer em 1901, e aqui eu trouxe a modista de 1900. Então, veja, a questão do vestuário, que eu já tinha colocado para vocês, dessa mulher trabalhadora, porque, na verdade, as prostitutas também são trabalhadoras, quando ele fala de Carmen Godin, a lavadeira, ela também está inserida nesse mundo do trabalho, são mulheres que estão numa classe social menos privilegiada e que enfrentam essas transformações do mundo do trabalho e da urbanização, ele coloca nas suas telas, e aqui a gente tem a modista, que pela costura é um dos trabalhos que vão abrir as portas do mundo do trabalho para as mulheres. Ao sair do sanatório, ele é vigiado para que não volte aos bordéis e à bebida. Não dá certo, ele foge várias vezes e volta para sua casa que é o bordel. Em 1901, não é mais capaz de viver sozinho. Ele sofreu ataques de paralisia e quase não conseguiu mais pintar. Toulouse-Lautrec morreu nos braços da sua mãe em 1901. Então, essa vida agitada, né, essa condição social e essa vida intensa da boemia do século XIX afligiu e colocou intensidade nos trabalhos de Toulouse, mas pagou o preço de ter uma vida breve, mas que não foi, de maneira alguma, empecilho para sua grande produção. Ele teve realmente uma produção intensa e que marcou a história da arte. De tempos em tempos, surgem artistas malditos. Parece que nada dá certo para eles, né? A gente entende isso e a gente vê isso muito nas trajetórias dos nossos artistas, como a gente viu, por exemplo, com Toulouse-Lautrec. E a lista de atormentados é imensa. A gente tem entre eles Gauguin e Van Gogh, que são dois artistas que vão estar no nosso curso 20 artistas clássicos e impressionistas, em abril. E nessa lista eu tenho um terceiro atormentado, que é Paul Cézanne. E poucas pessoas entendem essa questão da perturbação de Cézanne. Eu vou dar aqui só um gostinho para vocês entenderem, porque Cézanne está na nossa aula, 20 artistas clássicos e impressionistas, e eu vou colocar aqui só um gostinho do que poderia atormentar Paul Cézanne. Ele não matou ninguém, ele tão pouco se matou, foram poucas as suas viagens, passou por Paris na juventude, mas ele não gostou da boemia, ele não se entregou como Toulouse-Lautrec. Ele era filho de banqueiro, então ele nunca sentiu a sombra da pobreza, como Vincent van Gogh ou Gauguin. A sua mágoa esteve nas dificuldades em ver a sua arte reconhecida. Até o seu amigo de infância, Émile Zola, no romance A Obra, descreveu o personagem principal como um pintor fracassado. Então, veja, quem tem um amigo desse não precisa mais de incentivo. Realmente, Cézanne sofreu por essa sombra do fracasso. Então, sempre foi um artista com uma pecha de não ser entendido pelos seus contemporâneos. E o que acontece com a obra de Gauguin? Qual foi a virada? Porque, em certo momento, Paul Cézanne se tornou mestre de Picasso, Matisse e Braque, que são três referenciais da arte moderna. Como isso aconteceu? Como foi essa virada?
como ele foi descoberto por Braque, por Matisse e por Picasso. E aqui eu coloco uma frase muito importante que vai marcar a modernidade, a história da arte moderna e que vem de Cézanne. A influência de Cézanne gradualmente inundou tudo. Ele é o pai de todos nós. E quem disse isso? Picasso. Então, no curso 20 Artistas Clássicos e Impressionistas, a gente vai entender como é que foi essa virada de ser um artista fracassado e virar uma referência para a história da arte moderna. É isso o que a gente vai discutir em abril e eu espero a presença de vocês nesse curso que vai falar sobre a trajetória de Paul Cézanne. Gente, aqui eu encerro um pouco essa nossa aula sobre Toulouse-Lautrec, mas eu gostaria de fazer o convite para vocês, que vocês estejam presentes comigo nessas terças-feiras de abril para estar nesse curso Clássicos e Impressionistas. São 4 aulas ao vivo de 2 horas e que ficarão gravadas para ver quando você quiser, né? Então, você vai ter esses encontros ao vivo comigo na terça-feira, a gente pode trocar várias experiências, muitos comentários, eu vou contar muitos os meandros da trajetória de cada artista, falar de dados biográficos que são importantes para entender o trabalho deles. Isso todas as terças-feiras, dia 6, dia 13, 20 e 27 de abril, mas você também pode assistir às aulas gravadas. Eu vou dar aqui, vou dizer para vocês quais são a lista dos 20 artistas que nós selecionamos. Foi difícil, não foi fácil. Selecionar 20 artistas, cortar na carne, mas eu trouxe para vocês aqui uma seleção que eu espero que vocês gostem muito. Na primeira aula, vamos falar sobre Fragonard, Delacroix, Ossucai, a Elisabeth Lebrun e o John Constable. Na segunda aula, vamos falar sobre o Winchler, sobre o Chardin, o Ingres, o Gustave Colbert e o William Turner. Na terceira aula, vamos falar sobre Canova, Camille Claudel, Edouard Monet, Félix Nadar e Claude Monet. E na última aula, para abalar geral as estruturas, estamos falando de Renoir, Degas, Paul Gauguin, Vincent van Gogh e Paul Cézanne. Então, vejam, só 20 artistas sobre o clássico e o impressionismo. Nós vamos estar dividindo aqui essa aula, esse curso, com essas duas vertentes da história da arte. E nós vamos discutir e desvelar um pouco dessas trajetórias, pensar como eles evoluíram nos seus trabalhos, falar um pouco da estética, da biografia de cada um e torná-los mais próximos do nosso dia a dia. Eu pretendo falar com vocês de um jeito muito simples, de um jeito muito descontraído e de pensarmos juntos essas 20 trajetórias. Será um mergulho. E matriculando-se no curso, você aprende muito. Serão 20 trajetórias de artistas que faremos um mergulho e você poderá escolher o artista que você mais gosta, que você preferiu, que você achar mais inusitado. E aprofundar mais ainda nas suas pesquisas. Mas o fundamental é que você aprenda a arte de um modo divertido, de um modo prazeroso e leve. Então, eu vou estar com vocês, né, na minha companhia, dessa expert no assunto. Temos bônus para o curso. Na primeira aula do curso, você vai ganhar um curso da primeira aula dos 20 artistas modernos brasileiros que eu dei no mês de março. Então, você vai ganhar essa primeira aula. Depois, tem um grupo no WhatsApp que a gente pode trocar informações, pode trocar comentários e falar sobre as informações que a gente vai estar trabalhando nas aulas. Depois tem o material complementar escrito e, no quarto lugar, você tem esclarecimentos e dúvidas por e-mail. Então, por exemplo, na aula ao vivo não surgiu a dúvida, mas em algum momento você refletiu sobre a questão e formulou uma dúvida, pode mandar por e-mail que eu estou ali para responder. Depois tem um replay e um resumão do aulão. E aí você ainda tem uma garantia de 15 dias para testar
se você curtiu ou não o curso, tá? Então, são alguns bônus para o curso. E aqui eu vou oferecer umas vantagens para vocês. O curso originalmente custaria R$ 277, mas está saindo por R$ 235,45 centavos, né? Então, você tem aí 4 aulas por esse preço, 15% de descontos apenas hoje, até a meia-noite. Então, corra, Lola, para conseguir um desconto. Então, hoje até a meia-noite está rolando esse desconto. Você vai usar o cupom das artes 15 lá no link, no chat, ou no site www.dasartes.com. E agora, a partir deste momento, trocar informações sobre Toulouse-Lautrec. Então, eu espero vocês. E estou aqui disponível para a gente conversar um pouco mais. Um beijo a todos, um grande abraço.